Bom dia, sétimo ano, mais uma vez aqui, o professor Eduardo Moura, aqui no Colégio Espaço Livre, gravando nossas aulas, ok? Então aí, hoje eu ainda vou dar continuidade ao tema América Espanhola e hoje eu vou trabalhar o aspecto social da chamada América Espanhola. Então aí, pega o livro de vocês, já abram o livro de vocês na página 149, beleza? Abrindo aí o livro de vocês na página 149. Então, no que se refere, né, à estrutura, à organização social, certo, da América Espanhola. Então, vamos aqui eu vou trabalhar com vocês, certo, os grupos, certo? Eu não vou aqui utilizar o termo classe social, mas eu vou utilizar aqui, né, os grupos, certo? Os grupos sociais que formavam, certo? O que a gente chama de América Espanhola, justamente essa parte do continente americano, certo? Que foi, essa parte do continente americano que foi colônia de exploração espanhola, ok? Então, o primeiro grupo social que eu irei trabalhar aqui com vocês vinha ser os chapetones, certo? Os chapetones. Então, eu vou colocar aqui nessa parte, certo? Que é a parte que eu quero fazer a leitura com vocês, certo? Nessa parte aqui, abram aí o livro de vocês na página 149, e é esse parágrafo aqui que eu quero trabalhar com vocês no que se refere a esse grupo social da América Espanhola, os chapetones. Então, passavam por uma situação que também era comum na colônia portuguesa. Então, aqui, sempre, né, a gente faz comparações, certo? Da colonização, desde a colonização, a organização social, certo? Da América Portuguesa e da América Espanhola. Então, como eram católicos e era costume, precisavam casar e ter filhos. Porém, havia uma ideia bastante clara de que as pessoas nascidas na América eram inferiores às europeias. Portanto, as mulheres nativas não serviriam para casamento. Essa cultura eurocêntrica, preste bastante atenção a essa expressão, certo? Que essa cultura, ou seja, né, proibia o casamento entre esses homens e as mulheres indígenas. Havia também a questão política. Uma mulher nativa se tornaria rica ao se casar com um chapetone e poderia herdar seus bens caso ficasse viúva. Como os demais espanhóis lidariam com isso? Não haveria aceitação. Por isso, um esforço era feito para que mulheres espanholas viessem para a América. Isso também, meus amores, aconteceu aqui no Brasil, na América Portuguesa. Por meio de contratos de casamento entre as famílias, elas vinham, às vezes acompanhado de suas damas de companhia. Essas mulheres, além do casamento, tinham a função de serem mães e, em alguns casos, administrarem as terras na ausência dos maridos. Por serem espanholas, eram mais respeitadas pelos colonos. Quando um casal espanhol tinha um filho ou uma filha e o bebê nascia em terras americanas, ele era deslocado do grupo social. Então, é essa parte aqui, por isso eu não li todo esse parágrafo à toa, não. Então, quando se fala, certo? Quem eram os chapetones? Os chapetones eram os espanhóis que vieram para cá, para a América.
E lembrando uma coisa, lembrando que eles tinham posição de destaque na sociedade da América Espanhola. Podemos dizer e afirmar que os chapetones era a elite, né? Fazia parte da elite da América Espanhola. Ok? Então, como aqui no último parágrafo, né? Quando um casal espanhol tinha um filho ou uma filha e o bebê nascia em terras americanas, então, certo? Então esse indivíduo, certo? Essa pessoa, ela era deslocada desse grupo social e iria fazer parte de um outro grupo social, que eram os chamados os criolhos. Lembrando que essa palavra, certo, espanhola, se pronuncia criolhos. Então, quem eram os criolhos? Era filho de espanhóis, mas era nascido na América, certo? Integrantes também faziam parte da elite local, né? Integrante da elite local, como os pais, eram ricos. Era comum que fossem mandados para a Europa para estudar em universidades e herdassem terras de sua família. Isso aqui também aconteceu no Brasil. Os filhos, certo, da elite colonial brasileira, os seus estudos eram concluídos na Europa, eram concluídos principalmente na Universidade de Coimbra, em Portugal. Beleza? Como administradores de fazendas e minas, certo? Minas de pratas, minas de ouro e latifúndios, certo? Aqui no caso, lembrando que a América Espanhola foi uma colônia de exploração, beleza? E no que se refere à estrutura agrária, ela vai ser baseada em fazendas, ou seja, ela vai ser baseada em grandes propriedades, grandes, certo, extensões de terras, beleza? Aumentavam sua fortuna e seu poder local, ou seja, isso ocorria nas regiões onde moravam. Tinham escravizados e controlavam boa parte do comércio nos vice-reinos e capitanias. Vocês se lembram que a América Espanhola, em termos administrativos, ela foi dividida, como ela era bastante extensa, certo? Foi dividida em vice-reinos e capitanias. Porém, politicamente, eles eram diferenciados dos chapetones pela coroa espanhola. Eles eram politicamente, certo, diferenciados da coroa espanhola justamente pelo fato deles terem nascido, certo? Nascidos aqui na América, beleza? Ou seja, tinha raízes fincadas aqui no continente americano. Então, a coroa impedia que os crioulos tivessem grandes poderes políticos. Olha aqui a estratégia da coroa portuguesa. A coroa portuguesa, a coroa espanhola, ela impedia que os crioulos tivessem grandes poderes políticos justamente, certo? Justamente pelo fato deles terem uma ligação com o continente. Deles terem nascido aqui na América, beleza? Diferentemente dos espanhóis, diferentemente da elite chapetone, ok? Então, sua atuação política era limitada ao cargo de vereador nas câmaras das cidades. Jamais seriam vice-reis, por exemplo. Apesar de ricos e localmente poderosos, os crioulos casavam-se com mulheres que ocupavam a mesma condição, certo? Logo, filhas de casais espanhóis, mas nascidas na América. Vocês viram que o chapetone se casava com uma espanhola, já os crioulos, ou seja, os crioulos casavam
eles se casavam entre si, os chapetones, certo? Então, certo? Um chapetone mandava, vinha uma mulher espanhola para poder casar com ele. Já no caso dos crioulos, isso mudava, beleza? Então, chapetones, mas lembrando que os chapetones e os crioulos faziam parte, certo, da elite. Era a classe que dominava, era a classe que mandava. Detinham a posse da riqueza, eram donos de minas, de ouro e prata, e também dos grandes latifúndios, onde predominava também o trabalho escravos. Beleza? Agora vamos para um outro grupo social, a questão dos mestiços, certo? Tinha uma história mais complicada e violenta, sem uma formação como a dos crioulos, lembrando que os crioulos iam para a Europa, assim como acontecia aqui no Brasil, completavam seus estudos nas universidades europeias, então passavam a vida fazendo os mesmos serviços braçais que foram citados há pouco. Então, a condição de filho de espanhóis nativos colocava em uma posição social inferior dentro da sociedade colonial espanhola. Além disso, muitas crianças mestiças eram fruto da violência dos crioulos e espanhóis com as nativas, o que podia lhes deixar uma situação de abandono. Essa violência contra as mulheres indígenas foi normalizada ao longo de toda a colonização espanhola. Meus amores, essa questão aqui, essa violência contra as mulheres indígenas, isso aqui não ocorreu somente no que se refere à colonização espanhola, não. Aqui no Brasil também isso aconteceu, isso foi normalizada. No caso aqui, violência tanto contra as mulheres indígenas, como também com relação às mulheres, as escravas. Beleza? Então a gente vai agora para a parte dos nativos. A parte dos nativos, que eram vistos como inferiores, menos inteligentes e menos cultos, além de serem considerados selvagens. Mesmo sendo a maioria da população, o domínio militar e cultural dos europeus os submeteu a uma vida de trabalho forçado depois da conquista. Beleza? Então ocorreu esta imposição da cultura europeia. E essa imposição da cultura europeia não ocorreu também somente na América Portuguesa, somente na América Espanhola. Ocorreu também na América Portuguesa, certo? E essa imposição cultural, a língua que a gente fala aqui no Brasil, português, na Argentina, Uruguai, Paraguai, dos países, que falam espanhol, a gente falar uma língua espanhola, isso significa justamente uma imposição cultural do dominador, ok? E aqui, encerro aqui, certo, a minha aula com vocês. Eu peço que vocês façam uma leitura da página 151 e 152, que tem como tema a influência da Igreja, certo, católica na colonização. E essa influência vai ocorrer tanto no que diz respeito à colonização portuguesa, quanto no que diz respeito à colonização espanhola aqui no continente americano. Beleza? Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, meus amores. Tudo de bom para vocês.